Boa noite, capivares, capivaras e capivaros. Antes que eu comece a falar, feito papagaiozinho, tá todo mundo me ouvindo porque eu esqueci de conferir o áudio? Papo. Pois tá dando pra ouvir? Tudo Tá certo. bonitinho? Tudo certinho? Então, muito boa noite, capivaras, capivaras e capivaros. Estamos de volta com o Centro do Terremoto, estamos de volta com o Capi Remoto, hoje com o caminho dos yokais. Esse sisteminha que tá em financiamento coletivo. E hoje a gente vai bater um papo, conhecer um pouco mais, expandir nosso conhecimento conosco aqui. De volta a casa, porque aqui é família, veio uma vez, se torna família. E mesmo se não vier, também é família, porque Capi Remoto é capivara, é amor. Conosco, Mestre Black. Seja bem-vindo ao Capi Remoto. Muito boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo Beleza. convite. Bom, vamos lá. Eu sou o Mestre Black e hoje eu não sou mestre, não sou jogador, sou apenas Black. Tô presente aqui. Joguei Etmos semana passada, não foi? Aqui no canal. Estamos de volta. Faço parte do Melanina RPG Lombo aí, um grupo de pessoas pretas, pardas, marginalizadas que tá aí dando apoio pra galera dentro do RPG nacional, com o nosso querido Dudes aqui sendo um dos grandes responsáveis, né? Também sou agora o diretor-geral de Cripta Editora, então a nova editora que tá aparecendo aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo ao longo daqui da live. E acho que é isso. Acho que no mais tem muita coisa pra me apresentar, não. A galera meio que já me conhece, eu acho. É isso aí. Ó, muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra conhecer, mas conosco aqui também, direto da Neurodivergência, um planetinha único onde a gente fica ali completamente perdido em cada um no seu quadrado, Lucas Gandra. Olá, é isso. Eu sou o Lucas Gandra, já apareci aqui algumas vezes, jogando, batendo papo. Eu sou narrador de RPG, escritor e um dos idealizadores do Mar de Contos, junto com minha companheira. Que lista curta, Lucas. Tem outras coisas, mas... Lista curta? Companheira que vai estar aqui no Capi Remoto jogando Lobisomem Apocalipse. Exatamente. Porque santo de casa não faz milagre, né? Ela não joga comigo, então é isso. Então é isso, hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre um dos meus hiperfocos, foi o Caminho dos Yokais. E tá sendo interessante. Inclusive temos novidades sobre ele mais pro bate-papo, mas é isso. É isso daí, galera. Eu sou o Dudes Capi Remoto, sou o co-criador do canal do Capi Remoto, sou uma das cabeças por trás do coletivo Melanina RPG, coletivo que busca trazer visibilidade para pessoas pardas e periféricas, como o senhor Mestre Black já comungou. Escritor de aventuras, escritor de... tem aí pra RPG, então meia dúzia de coisas. Sou narrador comissionado também, então se você tá afim de jogar RPG, porque o Dudes tem que comprar fralda e leite pros Hobgoblins, eles sim evoluíram, né? Já foram Goblins, mas quando o crente de 3 anos e meio tá batendo 1,05 m, eu acho que ele tem o direito de evoluir. Então ele já é um Hobgoblin. Tá? Fralda e leite, ou como eles carinhosamente passaram, mamar vaca. O pote de Todd tem uma vaquinha, eles não sabem falar Todd, então eles falam vaca, virou mamar vaca. 1,05 m, eu tô com medo que assim, ano que vem eu volto pra fazer uma visita, eles estão maior que eu, com 4 anos de idade. Mas isso não é muito difícil não, né, Lucas? Vamos ser bem sinceros, né? Entendi, hoje eu entendi. Ô, Lucas, você tem uma noção, a sua câmera tá mais baixa que a minha do Black. É pra manter a realidade.
piada de lado, vamos falar um pouquinho de O Caminho dos Yokais. O que é O Caminho dos Yokais? Como ele surgiu? Pra onde foi? Pra onde vai? Pra onde nos leva? Quem são vocês? O que é O Caminho dos Yokais? Conta pra gente. Como é que funciona esse rolezinho oriental? Vamos lá. Eu começo ou você quer começar, Black? Pode começar, o autor começa. Vamos lá. Eu tenho um hiperfoco há anos em história, inclusive eu faço faculdade por causa disso, né? E, e uma das coisas que eu sempre fui muito apaixonado foi história oriental, porque falta muito pra gente aqui do Ocidente. E eu gosto dessa visão contemplativa que eles têm. Em paralelo a tudo isso, eu comecei a escrever materiais de RPG para lugares diferentes e tal. E comecei a ver uma tendência que uniria minhas duas paixões, sabe? História e cultura e RPG. E aí eu comecei faz um ano e meio, mais ou menos, a escrever, a esboçar o que ia ser o Caminho dos Yokais. Na parte de lore e de mecânica, né? A parte mais importante pra mim era criar uma mecânica nova, nunca usada para esse sistema que era pra ser um sistema simples originalmente. Era pra ser um RPG de panfleto. Até que o Black entrou na história e aí a gente conversou pra fazer uma coautoria e transformar ele de um RPG de panfleto num livreto, né? Num livro ali de 60, 70 páginas, com um lore mais desenvolvida, com uma mecânica um pouco maior. E isso para iniciar esse cenário, né? Já vem do hiperfoco, já vem de bastante conceito, bastante por trás, bastante. Como é que tá sendo a pesquisa pra isso? Porque, tipo, tem muita coisa dentro da cultura digital que não chega pra gente. Apresentar o que é o conceito de Yokais, você vai dar vários detalhes que não são habituais pro nosso meio, pro nosso ambiente. Apesar do universo otaku que sabia, esse preto de 2 metros de altura é otaku. Mas, continuando, como é que vocês estão fazendo essa página? Como é que tá? Pesquisa para trazer esse conceito. A ideia é trabalhar muito com o senso comum inicialmente, e para tudo que é muito alienígena pra gente, fazer correlações. Então, porque nada mais é do que... Inclusive, eu vi... isso não é um pensamento meu, é um estudo de um acadêmico nipo-brasileiro, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu referencio ele lá no livro, que ele faz uma correlação entre o folclore brasileiro e essa cultura de yokais japoneses, né? O como eles se conversam na origem de que os povos originários brasileiros, eles não tinham como uma lenda, simplesmente tudo que era folclórico, que se tornou folclore pra gente, que vem da cultura nativa daqui, pra eles existia tanto quanto existe uma árvore, tanto quanto existe uma onça, tanto quanto existe uma ave. É um conceito que existe porque existe, é só uma outra matéria, é só um outro lugar. E especificamente no Japão, quando a gente fala sobre shintoísmo e essa cultura dos yokais, ele é assim. Os yokais, eles se materializam no nosso plano como seres viventes de um plano de outro lugar, que é um plano paralelo, no caso. E pra eles é literalmente isso, é um outro lugar. Então eu comecei a usar essas correlações pra explicar. Né? Então, em textos explicativos, eu faço muito sobre isso, né? Explicando ali detalhadamente sobre o que é. O Caminho dos Yokais, ele tem uma visão, uma licença poética para trabalhar alguns aspectos. E até porque ele ainda é um jogo, né? Ele não é só um livro, ele não é um livro de estudo. Então, essa licença poética, ela trabalha com ideias
do shintoísmo adaptadas pra lore do jogo, né? Mas aí a gente explica isso, a gente separa os yokais, entre aspas, em facções que vão ajudar ou não os jogadores e tal. Então, tá sendo foi bem interessante fazer a pesquisa e tá sendo bem interessante fazer essa produção final agora desse projeto. E o. Olha por trás do Inter. Como que é. Como é que vamos trinchar. Hoje eu tô na espetando. Aí o Black pode falar um pouco comigo, porque ele tá narrando mesas de Caminho dos Yokais, então ele tá tendo essa experiência na prática de como narrar pro pessoal. Mas o que eu queria apresentar quando eu comecei a esboçar o sistema, e eu vou passar pro Black, eu queria que fosse um sistema complexo o suficiente para que você pudesse entender as nuances mecânicas dele e as possibilidades, mas simples o suficiente para um jogador novato poder jogar. E que você tivesse acesso ali com dados de 6 lados, com narrativa e tal, mas toda essa parte mecânica tá ali pro veterano olhar e falar assim, pô, vou montar meu combinho, vou upar meu personagem de level, fazer essas coisas. Então, o Black tá tendo uma experiência e eu vou aproveitar, inclusive, com vocês pra saber os bastidores, qual a impressão dele narrando o jogo. Porque a gente não conversou sobre, ele narrou, eu vi as mesas, mas a gente não bateu papo sobre isso. Cara, sobre o sistema em si, inicialmente alguns jogadores tiveram um pouquinho de dificuldade, eu não vou negar, porque tudo que é novo, algumas pessoas tendem a demorar um pouquinho pra entender, e tá tudo certo. Uma das mecânicas principais, acho que de qualquer RPG, é como que funciona esse esquema de rolagem de dados. Né? Dentro do Caminho dos Yokais, é um sistema bem simples que possui 3 atributos básicos, que é o Ki, Vigor e o Intelecto, onde cada personagem vai ter ali um númerozinho que pode ser negativo, vai de negativo até positivo, né? E possui, além das armas e algumas habilidades, também possui uma questão ali de perícias. E foi nas perícias que o pessoal ficou mais travado. Porque o sistema que o Lucas trouxe pra gente foi um sistema onde você rola um D6 mais o seu atributo. E é isso e acabou. Um D6 e o seu atributo. Black, mas o meu atributo é -2. Um D6 mais o seu atributo. Se o teu atributo é -2, vai ser um D6 -2 e mano, faça uma jogada... É o D6 de atributo mais o D6 da perícia. Não, calma aí que a gente vai chegar lá. Sim. Então, esse é o ponto principal. A ideia é que o personagem, né, que o jogador que tá por trás do personagem, ele faça uma ação onde ele utilize o seu melhor atributo. Né? Um personagem que tem -2 em intelecto, ele não vai fazer nada que é relacionado a intelecto, porque ele não vai conseguir. Pelo menos essa é a deixa. E aí é que entram as perícias. As perícias, elas trazem pro personagem uma melhoria no potencial de você conseguir fazer a sua ação. Então vamos supor que a pessoa tá querendo olhar aos arredores, né? Geralmente a gente vai rolar uma percepção para isso, né? Só que dependendo do que ela tá tentando achar, lembrando que nós estamos dentro do Japão feudal, utilizando uma mecânica de yokais onde mecânica de yokais não, mas assim, utilizando a ideia de misticismo, né, que essa questão dos yokais trazem, então nós trabalhamos tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Então, se o jogador fala, eu quero identificar se tem alguma energia estranha, ele não vai fazer intelecto com percepção. Ele vai fazer Ki com percepção. Entendeu? Agora, não, eu quero encontrar alguma coisa relacionada a talismãs ou então algum corte na parede. Beleza, é uma percepção física, uma percepção de que ele tá olhando pro negócio e tentando identificar se tá ali ou não. Aí, nesse caso, intelecto mais percepção, né? Só que, em algumas fichas, o personagem não possui percepção
na grade de perícias. Então, nesse caso, ele vai fazer um D6 mais intelecto ou ki de acordo com a ação dele, pra perceber. Se ele tiver percepção, automaticamente, por ele possuir a perícia, ele já vai rolar um D6 a mais. Então, de um D6, a pessoa vai rolar 2D6. Então é daí que vem a ideia do jogo ser 2D6, certo? Só que nas perícias, e eu acho que nesse ponto o Lucas ele trouxe um pouquinho do conhecimento e da vivência dele de lobisomem, né? Do jogo lobisomem, não que ele seja, né? Eu acho que ele não é. Ele trouxe um pouquinho dessa vivência de que se a caixinha lá da percepção não tá marcada, você vai rolar um D6 menos 2. Então vai ser o teu D6 padrão, mais o teu atributo, mais um D6 da perícia, que não tá marcada, mas ela tá presente na ficha, então vai ser menos 2. Ok? Agora, se ela tá com um risquinho, ela não vai te dar modificador nenhum, você vai rolar só mais um D6. Né? Um D6 padrão, mais o atributo, mais um D6. Se ela tá com 2 risquinhos, com um xizinho, aí ela vai te dar um mais 2 de modificador. E se ela tá toda pintadinha, ela vai te dar um mais 4. Então, foi isso que algumas pessoas não conseguiram entender. Pô, mas eu não tenho essa perícia aqui. E aí, eu consigo fazer? Você consegue fazer. Você só não vai ser mais difícil. treinado. Vai ser mais difícil. Entendeu? Então, mecanicamente, é diferente, porque eu nunca tinha visto algo do tipo. Mas aí, quando você entende, quando você pega, fica fácil de ser jogado. Entendeu? Acho que essa é a principal mecânica, né? A de rolagem de dados. E falando um pouquinho sobre a questão das mesas, né? A gente tem tido um feedback muito bom, né? Da galera que tá jogando. Gostou muito da forma como a mesa ela funciona narrativamente, mas ela não deixa nada a desejar com relação ao combate. Eu até perguntei pro Lucas se ele queria fazer alguma coisa relacionada a grid de combate e tudo. Ele foi bem específico pra mim, disse que não, vamos deixar só no teatro da mente mesmo. Eu acho que é uma temática que ela combina mais com essa ideia de narrativa do que com board game, sabe? De ter um grid ali. É muito da cultura. Quando você pega, tipo, apesar de ter um mangá ali, claro, as mas livro mesmo, cara, não precisa de grafia, Exato. de arte gráfica pra representar aquilo. É um corte seco, combate oriental é muito disso. Eu não sei como está no Caminho dos Yokais o combate, se ele é... Uhum. Espero que seja. É isso. Quando eu falo de oriental combate, eu não vejo uma guerra de 4 dias batendo espadas um contra o outro. Não acontece isso. Eu vejo um golpe. E pronto. E tem uma coisa... Um golpe e família chorando. Desculpa, tem uma coisa muito interessante, Dudes, que eu narrei já duas... Na verdade, vou narrar o último episódio da segunda Two Shot de Caminho dos Yokais. A primeira aconteceu lá no meu canal, né, aqui na Twitch mesmo. E o pessoal que jogou, ele sentiu muito isso. Eu vou pedir pro Lucas daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre, mas o sistema de O Caminho dos Yokais é muito mortal. Além de ser brutal, ele é mortal. Por quê? Você tirou, por exemplo, num ataque 2/6, você vai dar o dano, e se for um dano pesado, se for uma arma de corte, por exemplo, você vai perder um braço. E perde, não é aquele negócio de perdeu, vem o maguinho e regenera. Não acontece isso. Porque mesmo que nós estejamos lidando com misticismo oriental, a gente ainda quer trazer aquela ideia de que os caçadores, os guerreiros yokai, né, os yokai senshi, eles são pessoas. Eles são pessoas que foram treinadas para lidar com determinados tipos de criaturas, que são esses yokais. Mas eles são pessoas. Eles têm as fraquezas que as pessoas possuem e eles têm as forças que as pessoas possuem. Mas eles são pessoas normais.
Inclusive, E. eu queria, rapidinho, só pra fazer um Pode, paralelo, pode falar, pode porque falar. eu acho que é interessante a gente falar sobre o início da lore, porque eu acho que ela vai apresentar um pouco disso que você tá falando, né? O que são os yokai sentients, né? Os guerreiros yokais que são apresentados no jogo? São pessoas, são jovens que eles são levados por um yokai durante um período. E eles são... Esses yokais são os Namahages, que na cultura japonesa diz que eles trazem boa sorte ou má sorte. E aí, dizem que quando você não recebe ele traz o azar, traz doença para os lugares. E aí a gente explica isso no livro. E a gente fez uma corruptela disso pra quando eles aparecem nas vilas, os Namahages, eles levam consigo os órfãos e os párias da sociedade, daquelas vilas ali. Por quê? Porque no Japão feudal, um, um órfão ia ficar à própria sorte. Um, uma pessoa doente ali, alguém que fosse PCD, ia ficar à própria sorte. Inclusive no Japão eles tinham, né, aquela prática de que pessoas idosas iam caçar sozinho no inverno, né? Porque aí se voltava com comida pra galera, e se não voltasse era uma boca menos pra alimentar. Então era uma coisa muito cruel. Então a gente faz essa corruptela para que esses yokais, eles levem esses jovens, órfãos, para as montanhas enevoadas, e ali eles treinam esses jovens para terem a visão do outro lado do véu, do outro lado das brumas. Nisso, eles vão treinar, vão aprender, só que eles ainda são os humanos. Como é que eles combatem yokai sendo humanos? Eles vão até um cemitério de armas e pegam uma arma que completou 100 anos. Essa arma, ela desperta como um yokai. Então, isso também é um outro conceito de que qualquer item que passe 100 anos convivendo com pessoas, mesmo que guardado, ele desperta como um yokai. Então, essa é a ideia dos guerreiros yokais. Eles vão usar armas ou itens que são yokais para combater yokais que atrapalham o mundo humano. É sempre a questão do equilíbrio, né, que a gente traz. E aí eles uma coisa interessante também é que essas armas, elas concedem poderes Exato. para os Yokai Senshi, né? A gente... Lembrou um pouquinho do Samurai King. Ai, Lá atrás. Garotinho que o katana invocava o espírito de um samurai pra pegar ele na batalha. Shaman eu King, acho é o Shaman King, Shaman Shaman King. King. Sim, muito bom, muito bom. Um clássico, sim, sim. Eu utilizo lembro pros tanto que eu meus errei o nome. eu utilizo pros meus jogadores para eles se situarem um pouco, Bleach. também. Bleach tem as Ampactous, né? E você tem os espíritos das Ampactous. É uma ideia diferente das armas yokai, mas no fundo elas possuem a mesma ideia, né? Que ali dentro daquela arma eles possuem um espírito, e esse espírito ele vai conceder poderes, conceder vantagens para aqueles que os impunham, né? É mais ou menos assim que funciona essa ideia. E aí sobre a mortalidade do jogo é essa, né? Eles são humanos ainda. Tem uma progressão de level. São 9 levels os personagens. Eles passam em escalas de 3 em 3. Então os 3 primeiros níveis, os personagens são aprendizes. Depois eles são guerreiros. E depois eles se tornam mestres. E o que é interessante é que essa escala de poder quase não aumenta a vida deles e quase não aumenta atributos. Então eles vão ganhar habilidade, eles vão ganhar poderes. Continua sendo mortal. Ele ainda vai sair e a hora que um novato acertar um crítico nele, ele ainda vai perder um braço. Então entrar em combate, mesmo para um mestre, é um perigo. É sempre um perigo. Exato. Tem chance de matar ele e ainda ao redor dele. Exatamente.
Eu, eu julgaria qualquer neuroconvergente. Dudes. Aquela hora que tipo, você formulou a pergunta, Aham. ela. Foi, É. só foi. Não, mas eu posso aproveitar e seguir aqui um. Pode. E É. tenta lembrar. E aproveitando, né, falando sobre essa questão, é que qual é o grande diferencial da progressão de nível dos personagens, né? Porque se eles quase não melhoram atributos, se eles quase não melhoram não melhoram vida, né? Os pontos de vida dele, o que eles aprendem? Eles aprendem as perícias, que também não tem uma grande diferença, né? Vai do -2 ali ao +4. E eles adquirem mais poderes e habilidades, tanto pra eles quanto o indivíduo, quanto pros yokais que eles carregam. Que esses yokais podem ser as armas deles, ou um artefato. Tem uma classe lá, o jogo também se separa em classes, né? Então, tem uma das classes, ele luta com mãos livres, mas ele carrega um yokai consigo, que é o monge, no caso. Então, o monge, ele é o único que não vai ter um yokai que é uma arma. Ali, ele vai ter uma conta, vai ter um bastão, vai ter... Ou, se ele for usar arma, vão ser armas não letais. Né? Tipo, aí sim, ele pode ter um yokai que é um bastão, pode ter um yokai que é uma tonfa e tal, e fazer os combates. E aí, essa progressão, sempre que o teu personagem muda de level, ele vai ganhar uma habilidade ali, e ele vai poder escolher entre uma habilidade pro yokai ou uma habilidade pra ele. As habilidades dele são habilidades mais físicas, tipo, combater com 2 armas, melhorar a manobra e tal, coisas do tipo. E as habilidades dos yokai são habilidades mais místicas, que envolvem poderes de fato, tipo lâmina flamejante, coisas do tipo, que vão deixar as cenas mais cinematográficas mesmo, que é a ideia do jogo, né? Novamente o que você falou sobre batalhas de um hit e usando muito mais a estratégia do que a força bruta. Você falou dessa ideia de novos levels. O sistema ele já é voltado, então, não só para você fazer um one shot, mas sempre progressão mais campanha. Exato. A ideia é que você desenvolva um personagem, você pode começar em qualquer estágio dele e vai desenvolvendo ele conforme a história for acontecendo. E uma coisa que eu falo sempre, né, sobre os personagens que acabam tomando críticos, ganhando cicatrizes, acabando perdendo um olho, perdendo um braço. Eu falo que isso é a história do personagem, sabe? É deixando a lore mais maneira. E é uma coisa que eu coloco nas minhas mesas que eu narro off-live, sabe? Que eu narro pros meus amigos. As mesas longas de 1 ano de jogo. E os heróis das aventuras são pessoas que perderam parte dos dedos, tomando um crítico, sabe? Tem cicatrizes pelo corpo, um deles não tem um braço. E eu acho isso maneiríssimo, sabe? Então, eu queria trazer um pouco dessa realidade pro caminho dos yokais e não tornar eles heróis lendários. Tornar eles guerreiros necessários. Eles E são aí, as sim, pessoas que você precisa, né? E exato. não aqueles que vão e estão ali pela glória. Não, eles estão ali porque a comunidade precisa deles. É. Se eles não tivessem ali, ia ficar desequilibrado, como o próprio Lucas mencionou. E aí, nesse caminho, fazer campanhas longas, onde seu personagem vai ter que fazer missões escondidas, tem missões pra você entrar numa cidade super populosa, onde você não vai poder sacar sua katana e sair retalhando todo mundo, encontrar um yokai que tá infiltrado dentro de um lugar, ou o clássico de, no meio da floresta, tem um yokai lá tumultuando e... Vai lá, dá um Exato, vai lá descer a porrada e... Então tem toda essa vastidão de possibilidades. bacana. Dar uma rejogabilidade pra você. É bem bacana. Trocar uma ideia com o pessoal. Tem ideias ou continuação financiando o caminho dos yokais. Vocês vão continuar alimentando a comunidade com... Então, esse é o ponto importante. Porque é o seguinte, a gente conversa muito, eu e o Black, sobre o Caminho dos Yokais, e ele é um livro que ele tá pronto.
Então, o financiamento que fizemos, ele provavelmente não vai bater a meta, e tá tudo bem. Isso eu acho importante a gente falar isso agora, porque faltam 4 dias pra ir. Mas, independente... Qual foi o grande ponto do nosso financiamento? Por que a gente queria fazer o financiamento? Não era pra soltar o livro base, mas era pra gente produzir os outros materiais. Os materiais extras do livro. Óbvio, pra arrecadar o valor e tal. Nesse caminho, surgiram algumas parcerias que viabilizaram uma produção já pra gente ter um material em estoque de Caminho dos Yokais. E essa vai ser o nosso ponto pra agora. Então, o livro base vai sair de qualquer jeito, independente do financiamento. O que vai gerar, provavelmente, um outro financiamento do flexível, né? De pagou, levou. De meio com entrega imediata, com prazos mais rápidos. Entrega de PDF, coisas do tipo. Mas o Caminho dos Yokais, ele tem muita ideia e muita gente querendo trabalhar junto, né? Não somos só nós dois. Tem uns escritores esperando pra começar a produzir e tal. Inclusive, falando sobre isso, a ideia é que ele se torne um livro que originalmente é de 70 páginas e passe por uma série de livros com uma média de 400 páginas. Tem um livro sendo produzido agora para você jogar como um Ronin, que é alguém que saiu do caminho dos yokais, por qualquer motivo que seja, e tá trilhando um caminho solo. Inclusive, só um parênteses aqui, é bom explicar pro pessoal que a palavra não, mas o conjunto de palavras Caminho dos Yokais é obviamente o nome do livro, mas também é o nome da organização que treina os Yokai Senshi. Obviamente vocês vão ter um pouquinho mais de informações quando vocês obtiverem o livro e tudo, quando o livro sair aí se for disponibilizado, né? Mas quando o Lucas fala que o Ronin, ele é a pessoa que saiu do caminho dos yokais, ou seja, ele saiu daquela ideia, daquela organização, né? E porque por algum motivo, né? E aí o próprio jogador vai trazer pra si qual que é o motivo que ele tá jogando de Ronin, por que ele saiu, e pode continuar, fica à vontade aí. Sim. Pra explicar. E aí, esse é o primeiro livro que tá sendo... Tá em esboço, né? Onde abre a possibilidade de você jogar com Ronin e abre uma árvore nova de habilidades pro seu personagem, né? Então, a ideia é expandir o jogo com novas classes, novas possibilidades, novos yokais, porque a gente apresenta uma pequena gama ali e te explica como montar a ficha dos yokais. Então, óbvio, com o livro básico, você vai poder ir lá, escolher um yokai dos 4.000 yokais que existem, abrir um ali e falar, vou fazer minha ficha, porque aqui eu te ensino a fazer a ficha. Tem exemplos lá. E a gente entrega alguns no livro, que vão fazer parte da trama principal. Com os livros extras, a gente sempre vai trazer, adaptados pela gente, uma lista nova de novos yokais, uma lista nova de habilidades, classes novas, toda uma gama, além de uma expansão de lore, que eu acho que é o mais importante pra mim, além da gente ter um sistema redondinho e tal. E, obviamente, eu vou falar isso sempre, tá? Todo sistema tem falha. Todo sistema tem falha. Então, quando eu falo... porque às vezes eu falo, não, o sistema tá redondo e tal, o pessoal fala, mas nada é livre de falha, sim. Mas quando eu falo o sistema tá redondo é porque ele gira redondinho dentro da nossa proposta de jogo, né? Mas a ideia é ir expandindo ele com novas possibilidades, sempre novos caminhos, e não escala de poder, tá? Então, inclusive, se você quer montar um personagem super poderoso que vai sair voando e explodindo coisas... Não é o jogo, mas se você tem vários aí. Tem vários, e maneiros pra caramba. Mas se você quer um jogo pra explorar esse lado sombrio da cultura japonesa e desse folclore, né, desse misticismo, esse é o lugar, sabe? A gente passa muita base, óbvio, com o máximo de respeito. A gente tem uma consultoria cultural. Tem um amigo meu que ele é da... Sim, ele é presidente da comunidade nipo brasileira daqui da cidade. Ele vive isso há anos.
E ele. Parte do curso dele. Inclusive, ele tá no Japão agora. Parte do curso dele é pra difundir a cultura. Então, fui direto nele e falei, cara, a gente é amigo desde a infância, me ajuda com isso, sabe? Não quero ser ofensivo. Então, tem essa consultoria cultural que foi essencial pra gente trabalhar, sabe? Pra gente não ofender nenhuma cultura, nenhuma religião. Então, eu acho que é bem legal, assim. Tanto pra aprender, quanto pra você se divertir no jogo. Tem uma proposta muito. Tem muita coisa pra vir através. Merece uma atenção, merece um olhar mais atento pra isso daqui. Dá aquele olhar. Aproveita e apoia o link, vai pro chat agora. Mas, vou puxar um assunto extra aqui. Vamos falar um pouquinho de. Vamos lá. Como é ter uma editora no norte do. Falei certo, norte. Falou. Cobrar. Porque a Sally, ela é lá totem. Da filha, né? Cortou. E a Sally, ela é da Paraíba. Então, o norte começa ali no. Porque o Piauí é no norte ou é no norte? Eu acho que Piauí é Nordeste. É Nordeste. Então eu falava norte. Eu sei que eu falava o contrário do certo. Todas as vezes. Mas é que eu Quando acho ela que me isso. xinga Ai, gente. bastante, eu continuo errando. E aí eu passei a errar com uma mais agressiva agora, que faz parte da minha Eu vou fazer isso em live pra não ser cancelado. Mas como é essa questão? Sabe, o norte do país, ele é dependente de recursos, facilities, hoje. Mas não, muito pelo contrário do que se era. Lá tem muita coisa acontecendo. Eu acompanho um pouco do cenário nortenho com a nortenho. Você imagina neve, né? Não, é chuva. E sol pra caralho. Eu acompanho um pouco pelo o Hagara, que é maravilhoso. Acho que a parte ali. Belém, que ele explora junto com o pessoal de Belém. Ele, falando sobre o RPD do Norte Nordeste. Mas fala pra gente, como é que é ter uma produtora, ter uma editora e todo esse processo pra ser. Então, acho que tem uma palavra que define bem, que é desafiador. Tudo aqui pro norte, e isso não é porque eu quero que o norte ele tenha mais apoio e tudo. Obviamente eu quero, mas é mais mostrando pros outros, pros demais, que aqui funciona desse jeito. Raramente nós possuímos apoio para fazer arte aqui no norte, né? Tem algumas leis, mas essas leis elas são mais voltadas para música, teatro, não são muito voltadas para livro. E principalmente quando a gente nicha isso para livros de RPG, né? Então, tem uma galera muito boa que tá fazendo um conteúdo muito legal. A galera do Hagabashi, tem o pessoal do Belém, Belém Noturno, se eu não me engano, acho que é assim que fala, que é a galera mais voltada pra... World of Darkness. Eu tenho um NPC. Um NPC meu que tá lá, aí, assim, dando trabalho pros outros. A Gilberti. Essa galera... tipo assim, o pessoal, eles fazem um trabalho incrível, mas eu ainda não tinha visto nenhuma editora voltada para lançamentos de RPG. E, Dude, sendo bem sincero, eu tenho pra mim que o hobby RPG, que algumas pessoas não consideram como hobby porque trabalham com RPG, né? Você, por exemplo, né? O próprio Lucas, eu também tô nesse caminho de trabalhar com RPG. Ele pode ser autossustentável, sabe? Então a gente consegue ter, sim, um trabalho onde a gente não leva preços absurdos para as pessoas, né, que querem consumir,
e que ao mesmo tempo a gente consiga fazer um trabalho bonito e bem feito, sabe? Então essa é a ideia da cripta, sabe? Eu fundei a cripta com o intuito de que, nossa, vamos fazer algo que o pessoal vai olhar, vai ter nas suas estantes e vai falar, nossa, eu paguei X nisso daqui e é tão bom quanto esse outro aqui que eu paguei 5x, sabe? E fazer RPG no norte é complicado, é difícil, porque a gente não tem a visibilidade que a gente teria no eixo sul-sudeste, né? Infelizmente, é uma realidade. Então, aí falando um pouquinho dos planos da cripta para o futuro, sim, nós temos projetos para lançar de RPG. Além do Caminho dos Yokais, tem outros que vão vir por aí. E é como o Lucas, ele disse, a gente vai sempre estar retroalimentando os projetos que a gente lançou. Então, eu não vou lançar o Caminho dos Yokais aqui, beleza, fomos bem-sucedidos no financiamento coletivo, ou não fomos bem-sucedidos no financiamento coletivo, beleza, vou partir para outra. Não, a gente vai estar sempre retroalimentando essa ideia, trazendo novos conteúdos, porque é o trabalho de, querendo ou não, uma vida, né? Você pensa, você estuda, você produz para que apenas naquele momentinho seja falado e depois seja esquecido. Eu como cripta, não quero que isso aconteça. E para que a gente consiga produzir esses conteúdos, fazer essa retroalimentação, eu quero fazer eventos aqui. Atualmente eu tô morando em Macapá, né, no estado do Amapá, que é muito mais isolado do que os demais estados do norte, porque nós somos uma ilha, literalmente. Nós estamos cercados por 3 rios e o oceano. Então é um estado isolado. Mas eu quero fazer eventos aqui, sabe? Vamos começar pequeno, reunindo um pessoal daqui mesmo. E quem sabe num futuro a gente consiga aumentar esse evento para que ele se torne algo que o pessoal que não tá aqui em Macapá, mas o pessoal que tá lá em Manaus, o pessoal que tá lá no Acre, o pessoal que tá no Pará, fale, nossa, vai ter tal evento de RPG lá. Vamos para lá? Vamos dar essa moral? Vamos ver como é que é? Então, assim, como eu disse no início, é desafiador. As ideias, elas nunca param de chegar, mas a gente precisa tomar muito cuidado para fazer isso. Porque eu quero fazer isso da maneira certa, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar com incertezas. Então, o primeiro ponto é lançar. Lançamos a cripta editora, abrimos o CNPJ, porque a gente não quer que seja algo né, antiprofissional ou semi-profissional. Lançamos o Caminho dos Yokais e, em breve, mais sistemas de RPG que vão sempre estar sendo retroalimentados e, quem sabe, num futuro, talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 2 anos, a gente não tem essa ideia, né, ainda, fazer eventos com a ideia de RPG aqui, né, pro norte do Brasil. Quem sabe, né? Eu tenho uma visão muito... Peça. Alguém tem que... Faz, né? Faz. Faz pequenininho. Por uma hamburgueria que seja, um pet, uma lojinha, uma livraria. Coloca ali, tipo, olha, vai ter uma mesa de RPG, consegue viabilizar uma mesa pra mim? E aos poucos você vai convidando pessoas, vai transformando. Em Juiz de Fora... o 50º da Guilda Capivara. Guilda Capivara é um RPG fora onde narradores se escrevem as mesas, monta a artezinha, faz a divulgação. Os jogadores vão lá e se inscrevem livremente. Diretamente. Acontece hoje em parceria, não gigante. Uma vez no terceiro domingo do mês. E mês retrasado chegou 9? Caraca. mês passado foi teve cada um 4 a 5 jogadores. Então, tipo,
começou com 2 mesas lá atrás. E era 2 mesas do a Loloca, né? Ela que organiza. Figueiredo. Começaram ela, o Felipe Figueiredo e o Lion. O Felipe Figueiredo é o autor de O Mundo Mágico Embaixo. Uhum, sim. Eles começaram a montar esse evento lá atrás, reunindo amigos próximos. A Lu participa há muitos antes. E a partir dali foi virando frequência. Todo mês tinha 3, tinha 4, tinha mesas. Chegou a ter 9, chegou a ter, acho que o máximo só 12, 11. Nossa, cara. Então, tipo assim, um eventozinho pequeno, começar. E procure parcerias, procure pessoas, procure. Vai ter gente que gosta do jogo, vai ter. Sempre vai ter em todo. Vai ser difícil, vai ter pouca. Mas, ó, um dos caras que eu conheço que produz eventos, gente, hoje, fora, Alço. Tá bom. Tá bom, Dé. Uhum. Foi tradição do Janeiro junto com ele. Hoje tá em Manaus. E ele tem a intenção de fazer um evento com um potencial do RPG, tentar trazer a galera do levar pro norte pra poder participar com palestra, com evento, mostrando essa. E a gente tem jogadores de RPG, a gente que conhece, que lida com narrativa, a gente sabe que tem jogador de RPG em todo quanto é lugar. Toda cidade tem um jogador. Ele pode estar escondidinho, quietinho, tímido, sem saber ali o que falar, sem saber com quem ele pode falar sobre RPG. Então é a hora de dar o palco e falar, olha, a gente fala sobre RPG. Vem aqui, né? Vem cá. É. Vem pra cá, vem conhecer. Ah, pô, mas eu queria saber o que é Ordem Paranormal. Beleza, senta na mesa, a gente joga a Ordem Paranormal, eu te mostro o World of Darkness, eu te mostro o GURPS, mostro isso tudo. O que não pode fazer é deixar essa pessoa desamparada. Acho bacana demais esse surgimento da cripta. E eu espero que isso envolva grandes potenciais pro norte, envolvendo mais eventos. Espero em algum momento da vida em qual o capitalismo me permita ir até norte, nordeste visitar, porque é um posto aqui. Não vai se arrepender, tá? É muito quente, mas é muito bonito, viu? Tô sentindo tanta falta dele. Quero meu verão. Eu quero. Preparando pra. Eu quero a minha bolha de calor. Não, eu tô quase quitando da live, tá? Eu tô quase Saudades quitando. dos 38 graus assim. Eu tô quase quitando da às 8 cal, horas da tá? manhã. Tô com saudade daquela 8 horas da manhã, 35 graus, sabe? Tô com Dudes, saudade. eu fui pra São Paulo pro DOF. Cara, eu não consegui aproveitar, porque eu peguei, tipo, 4 graus, velho. Eu respirava, saía fumaça da minha boca. Eu nunca tinha visto isso, velho. Bizarro demais. Eu falei, deixa eu voltar pra minha terra, que o solzinho ali tá com calor, toma um banho e passa, tá ligado? No frio, o que tu vai fazer, cara? Tu vai te embrulhar e aí? Vai continuar com frio, velho. Falo isso e ninguém acredita não. em mim, velho. Eu vou quitar da cal, eu sou minoria aqui. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu admito que eu perdi aqui. Eu sou muito apaixonado por essa essência do Brasil. Conhecer o Brasil. Enquanto muita gente ao meu redor, alguns virava e falava comigo, não, tô louco pra ir pra ilha tal. Eu quero conhecer o meu Brasil. E tem tanta coisa boa pra ser. Mas sabe o que é, Dudes, também, mano? Tenho mais vontade de conhecer. Sabe o que é, mano, também? É porque às vezes você ir pra fora é mais barato do que você ir pra algum outro estado aqui do país, sabe? Tipo, o Lucas sabe, eu falei pra ele, acho que eu falei pra você também, o quanto que eu gastei pra ir pra São Paulo. Cara, foi um absurdo a quantidade de dinheiro e de tempo que eu demorei pra chegar em São Paulo, sabe? Então, às vezes, avião, né, cara? foi 10 horas, mano. 10 horas de avião.
Então, assim, é bizarro, mano, é bizarro. Inclusive, eu queria até fazer esse protesto, que se eu for de avião pra Argentina, é mais rápido que eu demoro pra ir pro Dudes, fazer uma visita pro Dudes de carro, tá? Então, Principalmente se é pelo seu. mas eu queria fazer rapidamente um adendo sobre o que você estava comentando da cripta, né? E sobre uma coisa que o Black falou no início, que eu acho muito importante, foi o que me fez começar um projeto com o Black, e na verdade a gente criar uma amizade, é essa visão que ele tem de levar o RPG pro máximo de pessoas possível, da melhor forma possível. Porque uma coisa que ele comentou que é independente de onde você tá, independente do quanto você paga, a gente vai te oferecer o melhor possível. E isso pra mim é essencial, sabe? Me incomoda muito, e aí eu vou fazer uma crítica que eu sempre faço ao capitalismo, que é se você tem mais dinheiro, você merece mais, saca? E não é real. Não deveria ser real, infelizmente é. E a cripta ser esse hub aí, ser essa frente nessa luta pra mim foi essencial pra gente virar e falar, beleza, então vamos produzir uma parada junto, eu já conheci ele, que a gente já jogava RPG junto, e foi muito maneiro, assim, porque a ideia bateu muito. É uma coisa que eu já gostaria de fazer e a cripta tá proporcionando, sabe? Então, inclusive é uma briga que a gente tem, assim, quando a gente foi montar tabela de preço, organizar e tal, que é, tipo, tá, quanto que a gente quer tirar de lucro? E dois comunistas fudido, pensei, cara, a gente não precisa ganhar tanto, né? Não, tá tudo bem, cara. A gente tá fazendo tudo, a gente tem que pagar o ilustrador, que é parceiro, a gente tem que pagar o pessoal das e a gente, né? Vamos produzir pela. Parece dois artistas conversando. E os dois com CNPJ pra pagar. Pelo amor. Os dois com CNPJ pra pagar todo mês, imposto comendo solto. A gente tem conta pra pagar, a gente, não, vamos. Eu acho que dá pra gente abaixar aqui um pouquinho, entregar legal e tal. Quanto é que é pra fazer com o material mais caro do livro? Eu falando, cara, vai encarecer. Não, mas vai valer a pena. Isso. Normalmente eu tô acostumado a conversar com pessoas que me podam, sabe? O Lucas. E aí. E aí o Black falou assim: não, é isso, cara, esse é o caminho, vamos entregar o melhor, não receber nada, cara. Eu falo, vamos, porra. Tá os dois dando linha pro peixe e o peixe indo embora. Cara, mas algo. A gente tá no pesqueiro jogando uísque e esqueceu a vara no carro, tá ligado? A gente tá no... Cara, mas o interessante disso, cara. O interessante disso é que, assim, realmente a gente passou um tempinho conversando sobre valores, né? A gente pegou algumas tabelas pra comparar e tal. E falamos assim, pô, e quanto que vai ser a meta inicial? Aí o Lucas, pô, vamos colocar X. Eu falei, não, pô, X não dá, pô, tá muito alto, cara, vamos diminuir isso. Esse é o principal motivo pelo qual a gente vai lançar o livro base de qualquer jeito, saca? Independente de tudo, aí já tá com o livro pronto, saca? Vamos lançar, vamos só pagar a galera e tá tudo bem, vamos capitalizar aí, vamos ter o nosso sonho rodando, saca? É isso, cara. Mano. Mas, em paralelo a isso, uma coisa que, apesar da gente ser dois malucos artistas e tal, uma coisa que o Dudes falou que eu também, que o Black falou que eu também corroboro, é que dá pra viver disso, sabe? Sem explorar a galera, sabe? O RPG é um hobby que eu acredito que não só a mim, mas muita gente que tá ouvindo, que compartilha isso, salvou a vida, sabe? Eu me vejo, eu como neurodivergente, eu tive a vida salva pelo RPG. E ele me foi tirado durante um tempo, sabe? E agora eu tenho a possibilidade de eu ser uma das pessoas que tá fomentando isso. Eu tenho essa paixão de querer entregar. Eu falo que por mim, eu tenho duas paixões, que é RPG e cozinhar pras pessoas. Por mim, eu escreveria e narraria RPG todos os dias de graça e cozinharia para as pessoas que eu gosto todos os dias. Infelizmente eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer isso sem explorar as pessoas. Como eu gostaria de não ser explorado. E trabalhar com pessoas assim, que eu vejo que estão se sustentando com RPG apesar dos pesares, estão lançando qualidade violenta, isso não é só uma resposta pra comunidade. É uma resposta pra quem tá explorando, saca? É assim, a gente tá chegando e vocês podem querer, vocês podem não querer. A gente vai chegar de qualquer jeito.
Então, assim, a gente já tá acostumado, saca? O Black tava falando sobre a dificuldade de ter uma editora no norte do país. Passando por todas essas dificuldades, você acha que vai desistir quando chegar lá? E é a minha parada, é a minha questão, sabe? É uma coisa que a gente conversa muito, Dudes, inclusive, que é, pô, a gente cresceu em área periférica, irmão. Precisa comer muito arroz e feijão pra me parar. Principalmente agora que eu tô no Desistir, né, cara? Principalmente agora que eu tô no hiperfoco de viver disso, sabe? Então, tipo, durante muito tempo eu trabalhei em escala 6x1 pra um cara que me explorava e eu ganhava um salário mínimo. Você acha que O agora... cara ainda reclamava de te Ex- pagar. Ainda reclamava de... Te dava o dinheiro reclamando. Nossa senhora, mas eu tenho que pagar todo mundo agora. Exato. Pagar quer dizer que você tá querendo... Tem um qual nome disso? Exato. Tem um nomezinho aí pra isso. Exato. Então, assim, apesar disso, eu tô aqui agora, sem escala, trabalhando com uma coisa que eu gosto. Pra pessoas que eu gosto, irmão, pra parar e conhecendo pessoas que nem... E isso eu não canso de falar, que é conhecendo pessoas que nem vocês, e aí eu vou puxar saco aqui do Dudes, do Black, como eu sempre faço, me tira essa sensação de luta solitária, saca? É assim, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que pensam iguais a mim, e a gente vai fazer virar de qualquer jeito, sabe? Cada um no seu canto, cada um do seu jeito, mas todo mundo com o mesmo propósito. E isso é o que torna a minha paixão real, sabe? De, tipo, da gente virar e falar, tá, beleza, galera, a gente sabe que talvez não bata a meta, mas teve uma galera que apoiou e tá tudo certo, a gente conseguiu um parceiro que acredita na gente e que virou e falou assim, ó, independente de qualquer coisa, a gente vai oferecer os melhores preços pra vocês imprimirem os livros, pra vocês terem estoque. Eu falei, pô, então show. Sabe, tipo, também é uma outra galera que tá querendo virar e falar assim, ó, não quero explorar vocês, sabe? Quero que vocês cresçam. Então, independente de qualquer coisa, pra parar, putz, precisa de muito. Então, é isso, cara, Então é esse o foco, é esse. Infelizmente a gente tá chegando no final, porque se de repente Exato. aí eu olhei pro lado e já tinha passado 20 minutos da última vez que pode. Ah, Então a gente tem que ter esse controle aqui, porque daqui a pouquinho são temas que a gente mais gosta de jogar aqui. Teve proposta, gente. Prazer conhecer esse sistema antes dele ser lançado. Alguma coisa nessa sequência usando essas palavras. Eu nunca consigo lembrar. Eu errei isso 4 vezes falando com o Pedro e erro até hoje. E o Pedro foi um amor, ele jogou aqui pra gente. E não só narrou e gostou tanto da narrativa, como ele eternizou um dos personagens do Capim Remoto no livro dele, que é o Padre Epaminondas, do Santo Cachorro. Saiu numa. O Jean vai. Eu vou estar interpretando Totonho. Médico. Fala. Médico. Mas ele é doutor na dele. Nesse clima gostoso de cordel com o maravilhoso do Gohan. Vamos lá. Infelizmente, considerações finais dessa. Eu começo. É que passa. Lucas, suas considerações. Seu jabá. Bom, eu vou deixar o jabazinho rapidinho. Segue o Mar de Contos em todas as redes sociais, porque mês que vem a gente tá no modo frenesi, e é isso, é a única coisa que eu vou comentar. Mar de Contos em todas as redes sociais, a gente começa com produção massiva, e aí a gente vai flodar o feed de vocês com uma galera. Agora a gente tá com equipe trabalhando, então vai ser maneiro pra caramba. É isso. Equipe trabalhando é legal, porque você me fez lembrar. Nós estamos indo para, neste final de semana, nos dias 2 e 3 de agosto. 2 e 3 de agosto, um gigantesco terremoto está anunciado para o Rio de Janeiro, onde é um terremoto na escala de capivaras de 9.0. A gente vai descer com a equipe do Capim Remoto para o Iniciativa RPG lá no Clube Tijuca, no Rio de Janeiro.
E vai Sally, vai Gohan, vai Skull, vai o Alto não vai não. Vai eu, vai Mamãe Capivara, vai a Camila, vai o Okami. A gente vai numa galera, literalmente. 9 vai Rainha Caixa, a gente vai em 9 pessoas do Capim Remoto pra cobrir todo o evento. Então vai ter vídeo, vai ter a gente falando, tirando foto, vai ter palestra do Dudes, junto com o Bin, aquele gostoso, no palco, falando sobre o desenvolvimento do RPG nesses 20 anos aí, que vai um pouquinho mais de RPG. Tomar os dois, a gente faz história do RPG no mundo. E então cola com a gente no dia 2 e 3 de agosto, lá no Clube Tijuca. E agora sim, Mestre Black, suas. E seu jabá. Bem, obrigado, né, pela oportunidade, pelo espaço de ter falado um pouquinho sobre o meu sonho aí, sobre o meu sonho de fazer a cripta acontecer e dos que já estão se realizando, que é a publicação do Caminho dos Yokais. Para você que está assistindo aí e quer dar uma olhada na página do financiamento coletivo, é só digitar www.catarse.me/o Caminho dos Yokais. Como o Lucas disse lá no iniciozinho, provavelmente a gente não vai conseguir bater a meta, mas tem muita informação lá na página que é verídica. Então dá uma olhada lá, porque quando nós lançarmos o livro, muitas daquelas informações vão estar presentes no livro. Beleza? Eu sou o Mestre Black, e se você ainda não viu nenhuma campanha, nada de Caminho dos Yokais, daqui a pouquinho, tava marcado para 9 horas, mas acho que a gente vai dar uma atrasadinha ali, mesa no Melanina RPG, canal do Melanina RPG, o segundo episódio e episódio final de Quando o Sol se Põe, que é uma das aventuras prontas que eu escrevi para o Caminho dos Yokais. A primeira aventura pronta, que é a que vem no livro, é a Sons que ecoam, Batidas que Ecoam na Montanha, que tem lá no meu canal já da Twitch também. Em breve vai para o YouTube. Ok? Então daqui a pouquinho a gente já tá lá, eu tô terminando de organizar algumas coisas aqui, e aí eu já vou para lá. E no mais, acho que é isso. Me sigam nas redes sociais, @mestreblack em todas as redes sociais. Se quiser seguir a cripta, nós somos mais ativos principalmente no Instagram, então @criptaeditora no Instagram. A gente tem Twitter também, temos Blue Sky, é o mesmo @ para todos. E acho que é isso. É isso daí, galera. Os links estão aqui embaixo para quem tá na plataforma vermelha com a gente. Seguir e compartilhar. Para quem tá com a gente aqui ao vivo na plataforma roxinha, lá na ponta de lá, no chat. Eu vou tentar arranhar aqui um versinho que o senhor Gohan trouxe no cordel. E sim, ele escreveu. E a gente entra. O sol se foi feito maldição. Cortou o dia com a foice na mão. O povo disse que o povo do mato revivera medos e escuridão.